Convidamos para vir aqui a doutora Luana Ruiz e depois, na sequência, o doutor Jefferson Rocha vai falar de fundo rural. A doutora Luana vai falar da questão fundiária, questão indígena, aqui nesse encontro de produtores rurais Araçatuba. O pessoal que está assistindo pela internet, no Facebook do Ciran e da Voz do Campo, e ouvindo pelo site da Voz do Campo, milhares de produtores rurais brasileiros, atento ao que está se falando aqui em Araçatuba. Boa tarde a todos. Eu vou falar muito rápido, menos do que dar uma palestra, mas mais importante do que uma palestra, eu vou passar apenas 3 recados para os senhores sobre a questão indígena. O horário já está bastante adiantado e eu prefiro franquear o tempo para abertura de debates. E então quero, primeiramente, cumprimentar o Sebastião Prado, do Mato Grosso, que enfrenta a questão indígena na Suiamiçu. Em seu nome, Sebastião. Eu quero cumprimentar todos os produtores rurais no Brasil com propriedades invadidas. Porque assim como a nossa história de quase 2 décadas, você, Sebastião, representa a resistência. E é isso que nós precisamos, resistência. O Marcelo, da Voz do Campo, estivemos juntos em 2013 no Rio Grande do Sul, na fazenda que foi de Getúlio Vargas, e ele comentou aqui, que me perguntou o que mudou de lá para cá. E eu respondi, a nossa conversa em 2013 nunca esteve tão atual como agora em 2017, porque a questão indígena ela não só não melhorou, como vem se agravando, como vocês puderam ver na fala do deputado Leitão. INABAN, quero agradecer pelo convite, por esta oportunidade, e acredito que todos os produtores rurais do Brasil devem agradecer a você por ter mobilizado esse evento. E eu lhe cumprimento, Naban, em nome dos fazendeiros deste país. Fazendeiros, sim! Temos que ser fazendeiros com orgulho. Não podemos ter vergonha do termo fazendeiros, que políticas vermelhas pegam o termo fazendeiros, aquele termo que sempre defendemos, para que a gente tenha vergonha de sê-lo. Somos fazendeiros com muito orgulho, porque somos homens e mulheres que fazemos, e é essa a nossa função. Foi falado aqui hoje, união, que não podemos nos preocupar apenas da porteira para dentro, mas precisamos nos preocupar da porteira para fora, que devemos ser como marimbondo, mexeu com um, mexeu com todos, e por fim, que o nosso grave erro é o erro de comunicação. Tudo isso significa uma única coisa que eu vou resumir com uma historinha de 2 minutos que eu vou contar aqui para vocês. Em 1998, em dezembro, completamos exatamente 19 anos de conflito. Em 1998, a propriedade da minha família foi invadida por indígenas. Eu sou filha, neta, bisneta de produtores rurais. E quando aconteceu essa invasão, nós estávamos comemorando o Natal na nossa propriedade. Já no fim da tarde, saímos pelo fundo da fazenda, atravessamos as invernadas a pé, cruzamos o rio e dormimos no mato, na propriedade vizinha, debaixo de uma carreta. Até que meu pai conseguisse ir ao município mais próximo, na época não tinha telefone, quanto menos celular. E naquela situação inesperada, porque não se falava em invasões de terras indígenas. Hoje, o Brasil conhece o assunto das invasões, mas há 20 anos atrás, nós éramos únicos e sozinhos enfrentando esse problema. E os meus pais foram bater na porta do governo do estado, pedir socorro, pedir colo, o que devemos fazer? E buscou-se, então, o contato com o secretário do então governador do estado do Mato Grosso do Sul, que não os recebeu. E 15 anos depois, esse secretário do estado do Mato Grosso do Sul teve a sua fazenda invadida e está fora da sua propriedade até hoje. Porque nós colhemos o que nós plantamos. E nós estamos plantando desunião. Vamos mudar a safra, vamos plantar a união da classe. Para que a gente colha com força. Para que isso não mais aconteça. Porque, quiçá, se 20 anos atrás, aquele assessor, aquele governador e todos os outros nos tivessem recebido e tivesse abraçado a causa com força,
talvez o problema não teria a dimensão que tem hoje. Porque hoje o problema é grande e extremamente preocupante. Então, meu primeiro recado, união. Meu segundo recado, que nós precisamos fazer uma audiência pública, como já havia conversado com o Naban. E eu elenquei aqui, Naban, 4 tópicos que eu gostaria que o deputado estivesse aqui para ouvir, mas está sendo registrado, então eu não vou deixar de falar sobre esses 4 tópicos. Não estou aqui esperando que uma audiência pública ou que um contato com o deputado resolva do dia para a noite a cura deste câncer, porque é um câncer para a classe produtora. Mas nós conseguimos sim, com vontade política, do dia para a noite, amenizar a dor. E são esses 4 tópicos para amenizar a dor que eu gostaria que fosse levado para uma audiência pública. Porque enquanto a solução definitiva demanda um percurso de um caminho longo, a dor pode ser resolvida hoje, se tiver vontade política. Primeiro ponto, nós temos, inclusive quero aproveitar aqui o doutor que falou sobre ITR, que é esse assunto que eu quero tocar agora. Propriedade rural invadida não deve pagar ITR. Eu entro com as ações para não incidir ITR nas propriedades invadidas. Eu ganho na justiça várias ações de sucesso no meu estado para não pagar ITR no caso de propriedades invadidas. Mas aí eu não consigo certidão negativa se eu não fizer a declaração do ITR. E eu lhes pergunto, qual é o valor da terra nua de uma fazenda invadida? Qual é o valor, qual é o índice de produtividade de uma fazenda invadida? Como é que eu vou declarar ITR? Se eu não tenho modo, se eu não tenho forma de chegar ao valor da terra nua ou ao índice de produtividade, então a solução seria, para que imediatamente haja uma articulação frente à Receita Federal, para que lá no sistema informatizado de declaração do ITR, seja aberta uma alternativa. A alternativa para eu preencher isento de ITR, propriedade invadida, ou alguma coisa para que eu consiga cumprir a obrigação acessória de declarar, sem que eu tenha que inventar situações para lançar no sistema. Segundo ponto, hoje, quando a FUNAI identifica uma área como terra indígena, lá no momento preliminar, o louco antropólogo da FUNAI foi lá no nosso estado, no nosso município, e fez um laudo dizendo que 200 mil hectares é terra indígena, como nós estamos enfrentando no Mato Grosso do Sul. Nesse dia da publicação no Diário Oficial da União, se eu for ao INCRA fazer um processo de certificação, o processo não sai. Porque vai dar sobreposição com terra indígena. Se eu for no IMASU, que é o nosso órgão ambiental, ou vocês em qualquer órgão ambiental estadual, fazer um projeto ambiental, o projeto não sai. Porque tem sobreposição com terra indígena. Porque a FUNAI tem acesso ao SIGEF. SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária. A FUNAI não pode ter acesso ao SIGEF. Basta uma vontade política para tirar o acesso da FUNAI ao SIGEF. Ela que faça o trabalho dela, ela está no trabalho institucional dela de defender os índios e de fazer demarcação, mas não venha inviabilizar o direito de propriedade. Então, Naban, do dia para a noite, vontade política, tira a gestão da FUNAI junto ao SIGEF e a questão estaria resolvida. Terceiro ponto, ONGs, CIMI, CTI, enfim. Também, vontade política, maior fiscalização. Por que as ONGs têm que ter tanto poder nesse país? Quem que manda aqui, afinal, somos nós ou são os estrangeiros? Porque as ONGs são financiadas com dólares e euros. Basta vontade política também para limitar o poder dessas ONGs. E tenho certeza que limitado o poder de apenas 2, CIMI e CTI, 50% dos nossos problemas estariam resolvidos. E, por fim, um pouco mais complicado, a questão da suspensão de liminar. Sebastião me solicitou semana passada para que eu fizesse um levantamento de todas as liminares de reintegração de posse no país, que nós ganhamos na primeira instância, que nós ganhamos no Tribunal Regional Federal, e que quando chega lá na mesa do presidente do Supremo, uma decisão monocrática, uma decisão deturpada e míope, suspende as nossas reintegrações de posse. Com base em quê? Então, eu vou dar um exemplo prático. Tivemos uma decisão liminar de reintegração de posse na primeira instância. A União agravou ao tribunal, perdeu, foi mantida a nossa liminar de reintegração de posse.
A União, não satisfeita, entrou com uma ação, que não é recurso, de suspensão de liminar lá no Supremo para o então ministro Lewandowski. Isso na véspera do cumprimento da reintegração de posse. O ministro Lewandowski não estava, à noite, porque foi nos 45 do segundo tempo, e quem decidiu foi a ministra Carmen Lúcia. O que ela disse? Olha, suspendo a reintegração de posse, porque, segundo informações do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, há risco de conflito. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, e o atual ministro da Justiça, e qualquer ministro da Justiça, segundo escalão, está subordinado ao presidente da República. Então, se houver vontade política, jamais um ministro da Justiça poderia interferir desta forma em uma decisão judicial do Supremo. Eu quero deixar aqui claro para os senhores que eu estive pessoalmente com o Eduardo Cardoso. Inclusive, nossas conversas foram gravadas e estão aí circulando pela internet. Ele sabia exatamente qual era a situação nesse caso concreto que eu lhes trago. E neste caso concreto, já existia toda a imprensa divulgando que os índios estavam deixando a área de maneira espontânea, que a área já estava quase vazia. E ainda assim, a ministra Carmen Lúcia fundamenta a suspensão de liminar nas informações do ministro Eduardo Cardoso. Então, uma articulação, um diálogo sério frente ao Poder Judiciário, principalmente à presidência do Supremo, para que as decisões sejam técnicas e não ideológicas. E, por fim, para encerrar, que eu falei que eu quero ser muito breve, e não vim aqui falar para os senhores, independente do tempo, já havia me programado para não vir aqui fazer uma palestra e falar para os senhores do artigo 231 da Constituição Federal, do marco temporal de 88, da proibição de ampliação ou esbulho renitente, não. Para encerrar, eu vou contar uma outra historinha de mais 2 minutos. E aí nós vamos descobrir quem é o verdadeiro câncer na nossa vida. 1998, então, a primeira invasão na minha propriedade. Os índios ficaram em um pequeno pedaço da área e a minha família manteve a posse do restante. 19 anos este ano. Há 2 anos atrás, em 2015, essa população indígena, inchada pela importação de indígenas vindo de outros lugares, principalmente do Paraguai, fazem, então, uma ampliação da invasão. Então, o que era a invasão de 300 hectares no momento inicial, se transforma numa invasão que pega toda a área identificada pela FUNAI de 10 mil hectares. Éramos, então, 9 propriedades, toda a propriedade da minha família e mais 8 propriedades privadas, e um distrito do município de Antônio João, onde moravam 47 famílias. Feita essa invasão, fomos colocados literalmente para fora de casa. E quando completava 1 semana da invasão, teve uma reunião no município de Antônio João e um grupo de produtores rurais, dali do dia, de forma inesperada, resolveram, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, mesmo porque essa propriedade, ela estava sem acesso dos proprietários. Foram até a propriedade e os índios foram retirados daquela propriedade e o proprietário retomou a posse. Nessa circunstância, o que aparece? Um índio morto, uma bandeira. Porque todo conflito tem que ter um índio morto, não sei se os senhores já perceberam isso, e todo índio que morre no conflito é uma liderança. E então aparece um índio morto. E o Ministério Público, e esse é o nosso câncer, e o Ministério Público começa um processo investigatório. Quem matou o índio? O mundo divulgou. Os fazendeiros mataram o índio. E a Polícia Federal encerra o inquérito em março de 2016, identificando que quem matou aquele indígena, Simeão Vilhalva, foi o seu próprio irmão, Mariano Vilhalva, e que aquele indígena já estava morto antes da deflagração do conflito e o corpo havia sido levado para lá. Pois bem, essa conclusão do inquérito da Polícia Federal estava sob sigilo, e o Ministério Público Federal reiteradas vezes solicitando ao Poder Judiciário que mantivesse o sigilo. Por quê? A verdade não pode ser dita? O Ministério Público não gosta da verdade ou não quer que ela seja dita? Mas, enfim, vamos chegar ao ponto. Todos já haviam sido ouvidos, meus pais, meu tio, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos funcionários, até que meu pai ainda não tinha sido ouvido quando foi chamado no Ministério Público Federal e eu o acompanhei
na qualidade de advogada. E na qualidade de advogada, acompanhei meu pai para ser ouvido e perguntei ao procurador da República: procurador, o meu pai está aqui e eu o estou representando enquanto advogada? E pergunto para o senhor, ele está sendo ouvido na qualidade de quê? Testemunha? Informante? Investigado? Ele está aqui por quê? Olha, doutora, ele está aqui na qualidade de investigado. Falei, bom, sendo assim, ele vai depor sem problema nenhum, mas antes disso ele quer ter acesso aos autos do inquérito. Porque ninguém é obrigado a falar, a se defender sobre, sabe Deus qual acusação. Então ele primeiro quer ter acesso à cópia dos autos do inquérito. Num primeiro momento o procurador se negou, num segundo momento, depois de uma discussão, o procurador acabou fornecendo a cópia do inquérito e foi feito um contato comigo que eu poderia ir ao Ministério Público Federal em Ponta Porã para pegar esse inquérito. Quando eu vou pegar a cópia do inquérito, eu descubro que existe um segundo inquérito na Polícia Federal. E vou até a Polícia Federal para pegar esse segundo inquérito, que queria saber todo o teor da investigação. Chego na Polícia Federal, me informam que o inquérito não estava mais na Polícia Federal, porque já havia sido encerrado e que era objeto de processo judicial. Então, eu fui até a Justiça Federal, cheguei na Justiça Federal, pedi para o servidor, me forneça, por favor, eu quero dar uma olhada neste processo. E o servidor falou, poxa, Luana, olha, esse processo está com o Ministério Público. E o Ministério Público já devia ter devolvido há 20 dias. Faz assim, eu vou ligar lá e vou pedir para eles devolverem. Aí a senhora volta aqui lá por volta das 6 horas da tarde para pegar o processo. E ligou no Ministério Público. Aqui é da Justiça Federal, a doutora Luana está aqui querendo dar uma olhada no processo, e já venceu o prazo de vocês há 20 dias para devolver os autos. Vocês podem devolver? E o funcionário respondeu, poderemos sim, devolveremos até o fim da tarde. Ele desliga o telefone e fala, então, doutor, confirmado, o Ministério Público devolve até o fim da tarde. Isso era por volta das 11 horas da manhã. Eu saio da Justiça Federal e falo, bom, vou almoçar, vou esperar o tempo e no fim da tarde volto para pegar o processo. Entro no carro, eu havia percorrido 2, 3 quadras, toco o meu celular. Doutora Luana, pois não? Aqui é do Ministério Público, eu tenho uma intimação para a senhora. Para mim? Isso, uma intimação para a senhora, posso lhe mandar por e-mail? Aí eu falei, não, uma intimação para mim ou uma intimação para o meu cliente? Doutora, eu tenho uma intimação para a senhora. E o Ministério Público Federal, 30 minutos depois de eu pedir cópia do inquérito, estava me intimando para eu depor na qualidade de investigada. Isso se chama coação. Então, o Ministério Público Federal, mais do que a FUNAI e ainda mais do que as ONGs, são hoje o câncer na vida, não só do produtor rural. Que nós estamos vivendo a ditadura do Ministério Público Federal. Só para encerrar, para evitar más interpretações, eu estava no exercício da minha profissão enquanto advogada. Jamais isso poderia ter acontecido. E aconteceu. E meu último recado agora aos advogados, aos meus colegas de profissão. Não tenhamos medo do Ministério Público Federal, porque ele não é um poder. Meu muito obrigada.